Olá, bom dia. Eu sou Luana Zanobia e começa agora o Veja Mercado desta terça-feira, 30 de janeiro. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou nos ouvir pelo Spotify. O Ibovespa encerrou o pregão de ontem com queda de 0,36%. O movimento de queda foi praticamente generalizado. Das 87 ações que compõem o índice, 67 caíram, com destaque para as ações da Gol, que recuaram 33,6%. Entre as poucas que conseguiram resistir ao pregão, a varejista Magazine Luiza se destacou após anunciar um aumento de capital de mais de R$ 1 bilhão. Nesta terça, o mercado amanhece com sinais mistos. Os futuros americanos operam com baixa e as bolsas da Europa sobem. Por aqui, o mercado opera em compasso de espera da decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, que inicia hoje a reunião para decidir sobre a taxa de juros. A decisão do colegiado será informada amanhã, mas não deve trazer surpresa. É consenso no mercado mais um corte de 0,5 ponto percentual. E se isso se confirmar, a Selic cai para 11,25% ao ano. Agora vamos às projeções do Boletim Focus, que pode dar algumas sinalizações da economia e preparar o mercado para os próximos passos do Banco Central. Pela terceira semana consecutiva, o mercado reduziu a projeção para a inflação, com o IPCA caindo de 3,86% para 3,81%. Essa é uma boa notícia em dia de pré-decisão do Copom. Isso sinaliza que o Banco Central pode continuar a cortar os juros. Os demais indicadores, PIB, câmbio, Selic, permanecem estáveis e sem alterações em relação à semana passada. O Focus é o relatório semanal do Banco Central, que é divulgado toda segunda-feira, mas por causa da greve dos servidores do Banco Central, foi adiado excepcionalmente para esta terça-feira. Para conversar comigo hoje, eu recebo Ricardo Rangel, colunista de Veja. Oi, Ricardo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Luana. Bom dia a todos. É um prazer. Ricardo, as contas públicas elas registraram um déficit primário de 230 bilhões de reais em 2023. Esse foi o segundo pior resultado da história do país. E com isso também aumenta a dúvida de que o governo consiga cumprir a promessa de zerar o déficit neste ano. Quais aí são as costuras políticas necessárias para que o governo consiga, pelo menos, chegar perto dessa meta? Bom, Luana, eu acho que bom, a gente tem que lembrar que dentro desses 230 bi aí tem os precatórios do governo Bolsonaro ainda, né, que estão rolando de lá para cá. Eu acho que para o governo cumprir essa meta, ele precisa, antes de mais nada, querer cumprir, né? Fazer as coisas necessárias para cumprir. Eu não acho que o governo tenha muito essa vontade, tirando o ministro Haddad. O presidente Lula acha gastar dinheiro bom, o arcabouço fiscal não prevê corte de despesa em nenhuma circunstância, né? Apenas gastar mais ou menos, mas sempre gastar mais do que antes. Então, não há essa preocupação efetiva. O PT acha que austeridade é bobagem, que é bom gastar dinheiro. Então, eu não acho que haja esse compromisso. Mas, de qualquer maneira, mesmo que houvesse, ninguém acredita muito que isso seja possível, né? A importância da meta é garantir que, se ela não for cumprida, certas medidas acontecerão, né? O ritmo de aumento de despesa cairá, etc. Mas eu acho que a chance de realmente conseguir cumprir nesse caminho que a gente está indo, que é um caminho de expansionismo fiscal do governo, a gente está indo para o outro lado, né, Luana? Falando um pouco também dessa questão do expansionismo fiscal, tem a questão da desoneração da folha de pagamentos, né? Ela está mantida e o governo se comprometeu a apresentar aí uma nova proposta para reonerar de forma gradual os 17 setores beneficiados com a redução dos impostos. O que a gente pode esperar dessa nova proposta? Existe aí alguma forma de equilibrar as contas e os interesses nessa nova proposta? Essa questão da desoneração é uma espécie de uma comédia de erros de tudo que vem acontecendo desde que a desoneração foi feita lá em 2011, que foi feita pelo PT, né? O PT achava que era bom desonerar as empresas.
é sempre esse olhar de você jogar dinheiro nas empresas, que as empresas crescerão e tudo será bonito. Não é isso que o passado brasileiro das últimas décadas demonstra. E essa política industrial, que foi anunciada agora, junto com a retomada dos investimentos em Refino, em Abreu Lima, Comperge, Mercadante falando em fabricar navio de novo, tudo isso é na direção contrária, é de gastar, jogar dinheiro fora. A desoneração foi feita dessa maneira. Então, você diz, olha, empresa, essas empresas, né? Vocês não precisam pagar a contribuição do INSS. Aquelas outras continuam precisando, mas vocês aqui não precisam mais, na esperança de que essas empresas cresçam e deem emprego, etc. e tal. Não é bem o que se viu, não é bem o que se costuma ver. O que você cria é uma deformação artificial, protegendo certos setores e punindo outros setores. Depois fica muito difícil de você reverter, como a gente está vendo agora. Depois que essas empresas se acostumaram, o lobby no Congresso é grande para não deixar a mudança acontecer. É isso que faz com que haja, por exemplo, essa selva tributária com milhares de alíquotas diferentes, que é tão difícil mudar. A gente viu a reforma tributária, o esforço que foi para conseguir construir essa solução. E essa questão agora da desoneração, em que o governo chegou à conclusão que não é uma boa ideia, foi derrubado, vetou, o veto foi derrubado, fez uma MP que tem tudo para ser derrubada se não for refeita, é esse problema. Como é que você muda isso? Como é que você reverte isso depois que foi colocado? É muito difícil, tem que ter muita negociação, não foi feito com boa negociação, ao contrário, essa MP é uma espécie de tapa na cara do Congresso, porque o Congresso tomou uma decisão, derrubou o veto, e o governo quer mudar isso na base da MP, não faz sentido. Então, tem que ter muita negociação aí, e a negociação é o que não está acontecendo, né, Luana? Tem muita dificuldade, o Arthur Lira está brigando muito feio com o Alexandre Padilha, o governo está fraco no Congresso, as coisas não estão muito boas para o governo, como a gente tem visto. Voltando agora um pouquinho para o assunto de Vale, o presidente Lula ele cogitou indicar o ex-ministro Guido Mantega para a presidência da Vale e recuou após forte rejeição do mercado ao nome. Mas ganha força agora no mercado o apoio de um nome que tenha mais trânsito político com o governo. Isso pode comprometer a integridade da Vale e abrir algumas brechas aí para interferências do governo? Não tenho a menor dúvida, Luana. É isso que o governo pretende, né? Inclusive, esse esforço para botar o Manteiga lá, que é um absurdo de tantas maneiras, que nem vale a gente entrar muito nessa discussão, mas é claro que é uma ingerência indevida, uma intervenção que não faz nenhum sentido. A Vale é uma empresa privada, foi privatizada há 30 anos, mas o governo do PT, desde sempre, desde lá de trás, não abre mão de usar a Vale como uma ferramenta para induzir o crescimento e quer fazer com que a Vale faça o que o governo acha que é bom para ele, o que acha que é bom para o Brasil, e não o que os acionistas acham que a Vale deve fazer isso. A gente lembra disso no primeiro governo do Lula, especialmente no segundo mandato, na pressão que ele fez contra o Roger Anhele, que era o presidente da Vale, o presidente que apresentou os melhores resultados da história da empresa, primeiro para fazer com que o Anhele entrasse em siderurgia e depois para expulsar o Roger Anhele da companhia, que acabou conseguindo, né? Então, essa pressão toda pelo Manteiga, ela é dupla, né? Uma de ver se consegue emplacar o Manteiga, que é muito difícil, mas a outra de ver se consegue emplacar o Manteiga, pelo menos para conselheiro, para começar a intervir de alguma maneira, para talvez nomear o presidente da Vale daqui a 2 anos, ou lá quando seja. Né? Mas é claro que isso tudo é muito ruim. Todas essas coisas são muito ruins para a institucionalidade, né, Luana? Uma empresa privada precisa ser respeitada, ela tem seus acionistas, ela tem as suas questões. As estatais são outra coisa. As empresas privadas não têm cabimento nenhum o Lula se meter dessa maneira, né? A família Bolsonaro está no alvo das investigações da PF em um suposto esquema ilegal de monitoramento e espionagem de autoridades políticas por meio da Agência Brasileira de Informações, a ABIN. Essas descobertas, Ricardo, elas podem acabar transbordando para investigações nas estatais, como Petrobras, por exemplo, que sofreu grande interferência durante o governo de Bolsonaro?
Eu acho que isso é sempre possível, não está muito claro agora, nesse momento, né, Luana, que isso possa acontecer. A gente sabe que houve questões ali na Petrobras em relação à verba de marketing, houve uma resistência muito grande a isso acontecer, inclusive o presidente na época, que era um dos Chicago Boys, caiu por causa disso, né? O general Silvio Luna foi nomeado, mas eu acho que é muito cedo para fazer essa especulação. Não existe nada, a gente não lembra de nada muito claro ali, de algum escândalo que tenha acontecido em alguma estatal por ordem do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que o problema maior agora é esse mesmo aí em relação à BIM, que é um escândalo, né, do ponto de vista... O Jair Bolsonaro fez muita coisa contra a institucionalidade no Brasil, mas raras se comparam com essa, né? Você usar uma instituição do governo para espionar cidadãos brasileiros, que é completamente ilegal e inconstitucional. A gente ainda vai ouvir falar muito disso, e eu acho que a situação para a família Bolsonaro deve piorar significativamente nas próximas semanas, né? Vamos ver. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Ricardo. Foi um prazer ter você aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você, Luana. Até a próxima. Até. Antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações do que será assunto ao longo do dia. No início da tarde, às 14h30, o Ministério do Trabalho divulga os dados de emprego do CAGED do mês de dezembro. Ao meio-dia, sai a confiança do consumidor nos Estados Unidos, que pode dar algumas pistas sobre o comportamento da economia com a manutenção dos juros, que atualmente está no intervalo entre 5,25% e 5,5%. Agora, passando brevemente pelos indicadores, o dólar abre perto da estabilidade, cotada a 4,95, e os futuros do índice Ibovespa, que medem a temperatura da bolsa antes da sua abertura, operam em queda de 0,17%. Quero agradecer a sua companhia e a sua audiência. O nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais e você também pode acompanhar pelo Spotify. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Até mais.